Boa tarde! Tudo bom? Oi, 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 gente! Como vai? Deixa eu tirar as coisas daqui. Boa tarde, galera! Oi, Simone, tudo bom? Seja bem-vinda! Deixa eu ver se o Facebook tá ok também. Deixa eu convidar as meninas aqui. Vamos chegando. Gente, achei que a Laura não fosse dormir hoje. Ela acabou de dormir. Acho que tem 5 minutos. Acabei de ir lá pegar minha água, que nem isso eu tinha pego. Acredita? Tudo bom, Simone? Graças a Deus, tudo ótimo. Esperar uns minutinhos para as meninas chegarem. Oi, Carla! Que legal você aqui, Michelle. Gente, eu tô falando até devagar hoje. Olha que a TPM passa aqui também, viu? Eu falo pra vocês controlar e tratar com amor, com carinho. Eu tenho que fazer isso todo mês. Tudo bom? Oi, Tati, tudo bom? Não é fácil essa vida, né? Ah, tá bom, combinado. Combinado, Mi. Qualquer coisa depois você assiste, se Deus quiser, vai ficar gravada. Vai ser bem legal. Oi, Carla. Como vai? O Carla chama a Bia e a Jéssica pra assistir, vai ser bem legal. Elas vão gostar. Outra Carla. Esses nomes repetidos só pra confundir minha cabeça. Elas vão gostar, fala pra Bia assistir. Tudo bom e você, Carla? Como é que vocês estão por aí? Foram bem de final de semana, meninas? Oi, Eliane, tudo bem? A reflexo resolve mesmo, gente. Quando eu faço reflexo sozinho, direitinho toda semana, assim, o tratamento, né? Nossa, eu fico ó, chuchuzinho na TPM. Mas aí não faz, fica assim, né? Oi, Cris, tudo bom? Seja bem-vinda. Esperar mais uns minutinhos. E aí a gente começa. Eu coloquei o story ontem, né, das terapias. E, gente, eu não sabia que vocês, né, que estão aqui, que tanta gente não conhecia a terapia. Vou fazer live essa semana. O que vocês acham? Vocês querem? Oi, Tatona, boa tarde. Oi, Thiago, boa tarde, tudo bem? Gente, o meu irmão vai fazer 10 anos. E ele chama a gente de Tatona e Tatinha. Ai, é tão legal, é demais. Tem Tata. Então, em casa é Tatona, eu que sou a mais velha, e Tatinha, minha irmã, que é mais nova. Então, gente, o que vocês acham de fazer live essa semana? E eu falo um pouquinho pra vocês o que são as terapias integrativas, o que é, quais terapias incluem. É muito legal. O que vocês acham? Querem? Que é a live? Eu falo da Reflexo também, daí. A Reflexo, Tassiane, é uma terapia também, tá bom? Ela é, ela é uma terapia de apalpação de alguns pontos reflexos no pé. Então, a gente, como a auriculoterapia, alguém conhece a auriculoterapia? Então, a auriculoterapia é reflexo, tem pontos específicos, tanto nos pés como né, na orelha, e que se a gente apalpa, a gente fala para o cérebro assim, ó, vai lá cuidar de tal ponto, de tal órgão, de tal sistema,
de tal local do corpo da pessoa que está em disfunção, entendeu? Então, por exemplo, para TPM, a reflexo ela vai ser uma palpação, aperta, né? Os pontos relacionados à parte pélvica, ao útero, o ovário, ao sistema hormonal. Então, ela aperta os pés, assim mesmo. É assim mesmo, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, tá vendo? Ah, o Face não tá vendo. Estimula, isso, essa é a palavra, estimula para que aquele ponto do pé, a gente fala que é como se fosse um botão, entendeu? Esses pontos. Então, esse ponto ele é estimulado, esse botãozinho, e aí o cérebro sabe que ele vai emitir um choquinho lá, e aí vai voltar pro ponto do corpo que precisa ser tratado. Então, a reflexo é muito ótima. Nossa, muito bom mesmo. A Ivonete é a que faz a drenagem, que a gente fez parceria lá no AT Emagrecendo Você. Então, o pessoal do emagrecimento tem a parceria para ter desconto para fazer a drenagem. Na drenagem da Ivonete, ela usa a reflexo para potencializar a drenagem. Muito legal. Super indico. Posso até ser suspeita por ser a filha da Ivonete, mas eu já sou paciente dela também e tenho muitos resultados. Tá? Então, ó, vou fazer uma live essa semana falando de terapias, aí eu trago um pouquinho. Eu tenho o curso básico de reflexo, mas eu fiz só o básico. Eu fiz só o módulo 1, que é o módulo básico. Conheço um pouquinho, mas a Ivonete tem o curso completo. Ela é formada, é muito legal, super indico. Muito, muito bom mesmo, gente. Então, eu vou fazer isso. Aí, nessa live, eu trago todas as terapias. O que é terapia integrativa, a gente aborda esse papo. E eu trago um pouco das terapias que a gente tem no nosso consultório. Eu e a Vanette, nós temos um consultório no Eloy Chaves, onde a gente atende várias terapias, tá bom? Nós temos tratamentos. Ah, legal, já leio. Nós temos tratamentos que nós fazemos juntas, né? Então, às vezes eu tenho uma paciente que eu falo assim, olha, você tá precisando de, sei lá, da própria drenagem, e aí a gente faz juntas. Nós temos programas, por exemplo, a gente tem um programa de emagrecimento lá no consultório que é com a gente. Então, tem a parte de massagem e a parte de terapia. Trabalhamos em conjunto com o biomagnetismo e reflexo. E aí eu vou trazer isso então para vocês na live, contar um pouquinho como é que a gente trabalha, tá bom? Vai ser muito legal. Eu vou marcar o dia certinho. A gente podia até ver aqui o dia que vocês querem. Coloca aqui pra mim o dia de preferência. E aí a gente já marca. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui se tem qual o dia que eu não posso. Amanhã eu não posso e nem sexta. Então tem que ser quarta ou quinta-feira à tarde. Tá bom? Ó, a Ivonete colocou assim: faz um sorteio de uma sessão completa para quem ficar até o final. Querem? Perfeito. Ó, então a gente vai fazer assim, eu vou fazer um post depois, assim que terminar a live eu posto, e vocês vão lá, marcam as amigas, marca todo mundo no meu Instagram e no Instagram da Ivonete. Aí a gente faz um sorteio. Então, pode ser. Eu não sei como é que faz sorteio assim no Instagram ao vivo, gente. Não sei. Eu sei como é que faz lá no post. Tá? Se alguém souber, quiser falar, tudo bem. Ou então eu faço assim, eu falo uma frase, quem escrever a primeira frase ganha, por exemplo, a sessão de, de reflexo. Pronto, ai, pô, você não pode ganhar, você tá longe. Mas pronto, a gente faz isso. No final a gente sorteia uma sessão com a Ivonete, ela deu de presente. Ó, que delícia. Tá boazinha. Então tá bom. Então, ó, combinado. Essa semana a gente faz uma live sobre as terapias. Vou fazer uma enquete, Carla. Perfeito. Coloco no story depois. Ótima ideia. Boa tarde pra quem tá chegando. Bom, chegou uma galera aí. A gente já tá 10 minutos batendo papo. Vamos falar de criança interior? Vamos? A minha tá aqui, gritando. Final de semana. Tô cuidando dela, tentando fazer com que ela fique boazinha. Tudo bem, vai. Tadinha. Gente, apoio estrangeira. Viu? Quem sabe, apoio estrangeira. Ai, é um amor. Mas então vamos lá, gente. Vamos falar de criança interior hoje. Adoro falar sobre isso. Eu amo. Quando eu descobri esse assunto, quando eu comecei a entender um pouquinho sobre isso, eu fiquei assim, nossa, sério, de verdade.
que tem isso. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu sempre fui uma criança muito sensível, sensitiva. Eu acho que seria sensível mesmo a palavra, no sentido de sentir muito, entendeu? E eu lembro que às vezes eu falava assim pra minha mãe, ai, tô sentindo uma coisa esquisita, não sei. E eu lembro, gente, tem uma cena na minha cabeça que é muito marcante nesse sentido. Ela tava fazendo comida, sei lá, a gente tava na cozinha e eu tava com essa sensação, sei lá, é como se algo quisesse acontecer dentro de mim, se algo realmente que estivesse querendo falar dentro de mim e eu não sabia lidar com isso, né? E eu lembro que ela falou assim: calma, tá tudo bem. Eu, ai, não sei, eu tô esquisita. E eu lembro que ela me deu um abraço e eu comecei a chorar no abraço, né? E quando eu comecei a entender melhor essa questão de energia, essa questão de criança interior, de que existe gente dentro da gente, essa cena que eu acabei de contar pra vocês, desse abraço que eu dei nela, veio como se fosse a minha criança interior falando, tá vendo? Aquele dia que você não entendeu e que você chorou, era eu que tava agindo. Aí eu, sério? Caiu uma ficha, gente. É muito legal. É muito gostoso falar sobre isso, né? Então, o papo de hoje é sobre criança interior, sobre o que você quando era, o que essa criança que você foi lá na infância, que tinha sonhos, que tinha desejo, que acreditava em príncipe encantado, em castelo, em contos de fada, em viajar para Disney, em ser tal profissão, em ser tal coisa. O que essa criança diria de você adulto hoje? Foi uma das perguntas que eu coloquei no meu feed esses dias, né? O que a criança que você foi um dia diria de você hoje como adulta? O que ela pensa de você? Ela tem admiração por você? Ou você se tornou um pouco decepcionante para ela? Ela conquistou os sonhos dela? Ela alcançou o que ela queria? Você, como adulto, hoje, você dá bola para os sonhos que você tinha quando você era criança? Ou você, como adulto, age como seus pais e fala: ah, sonhar com isso? Nossa, nada a ver. Você acha que um dia você vai ser médica? Você acha que um dia você vai ser astronauta? Tem que estudar muito para isso, nunca que você vai conseguir. O que você hoje, adulta, fala para sua criança que mora aí dentro? É muito legal a gente parar para pensar nisso, porque a gente vai lembrar do nosso rostinho de quando a gente era criança, ou mesmo de alguma foto que a gente já viu, né? Ah, mas eu não lembro quando eu era criança. Tá, mas você já viu foto, não viu? Então, você sabe como você era quando era criança. Se lembre dessa imagem, né? E o que essa criança diria de você hoje, né? Nós estamos aqui em adultos, né? Tem talvez o meu irmão assistindo, o filho de alguém assistindo, mas ensinem isso para os seus filhos. O que essa criança de, sei lá, 6, 7 anos vai pensar quando você for adulto? Pensa de eu vou ser adulta hoje. É muito interessante você pensar nisso. E aí eu vou trazer para vocês um conceito muito interessante para que a gente comece a entender como que esse papo de criança funciona melhor, faz mais sentido para a nossa parte racional, tá legal? Então, o que eu quero que vocês pensem, vai pensando, vai respondendo as minhas perguntas aí, tá, gente? Quem tiver papel e caneta, vai anotando as perguntas, as respostas, alguma lembrança, porque vai fazer sentido para vocês uma hora ou outra, tá bom? Então, vamos lá. O conceito que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Algumas meninas já conhecem isso, mas a gente vai ver por outro ângulo, combinado? Boa tarde para quem está chegando, tudo bom? Sejam muito bem-vindas. Então vamos lá. Quero que vocês imaginem então um iceberg, tá? Alguém já escutou sobre o iceberg? Alguém já viu de perto? Nossa, se alguém já viu de perto, coloca aí pra mim que um dia eu vou ver, tá, gente? Um dia eu vou ver. Ó, meu sonho de criança. Um iceberg, quando a gente vê, vamos pensar que a gente vê na televisão, tá bom? A gente vê lá a pontinha do iceberg, né? Tem o mar lá,
e tal. E tem a pontinha do iceberg lá em cima. A gente olha e fala, nossa, é tão bonito, né? A cor, né? O gelo. É tão lindo, maravilhoso. Nossa, que legal, né? É uma pedra de gelo. Um tanto de gelo ali que formou aquela pontinha lá. Mas, gente, sabia que o iceberg, a ponta do iceberg que aparece pra gente, é apenas 5% do iceberg inteiro? 5% do iceberg que você vê lá nas imagens, na foto, na televisão, que a gente vê aqueles leões, urso branco, urso polar em cima, é apenas 5% do que é o iceberg num todo. 95% do iceberg ele fica submerso, ele fica na parte de baixo do mar. Porque ele precisa ter o peso para que ele apareça e para que ele não tombe também, tá? Só por isso. Então, 5% do que a gente vê do iceberg é a parte de cima. E 95% do iceberg fica submerso e escondido. E por que eu quero trazer essa ideia para vocês? Então, imaginem então que o iceberg por inteiro aparece só um pedacinho, o restão dele está escondido, tá? A gente só consegue ver por debaixo do mar. Se a gente for pensar na nossa mente, na nossa consciência, no nosso inconsciente, na nossa história, nas nossas lembranças, nos nossos pensamentos, sentimentos, tudo que passa aqui dentro, 5% apenas da nossa mente, ela é consciente. Eu sei, eu entendo, eu penso, eu falo, eu lembro. E 95% da nossa mente, ela é inconsciente. Ela é uma mente, digamos que fechada, bloqueada, aonde para a gente conscientemente ter acesso, a gente precisa pensar muito, tentar lembrar muito, fazer muito esforço, ou fazer terapia, ou fazer coach, ou fazer regressão, hipnose. 95% então da nossa mente, ela é inconsciente. Ações como quando eu vi já fiz, quando eu vi eu já fiz comida, quando eu vi eu já tomei banho, quando eu vi eu já escovei os dentes, quando eu vi eu já andei de bicicleta, subi na bicicleta, andei, quando eu vi já liguei o carro, já cheguei no lugar. Ações que um dia a gente precisou dar atenção, aprender, colocar o foco, criar hábitos novos. Nesse momento de aprender, de criar, de fazer, de pôr atenção, ela é uma ação consciente. A partir do ponto que eu já aprendi, isso já vai para o nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente, a gente também pode falar que é um grande arsenal de arquivos. É um monte de arquivo, assim, sabe aqueles arquivos que... Eu já trabalhei em departamento pessoal e a gente arquivava, tinha uma sala de arquivos, onde a gente arquivava o prontuário de todos os funcionários. Então, a nossa mente, ela é um grande arsenal de arquivos, onde tá tudo lá arquivado. Ah, já aprendi a andar de bicicleta, beleza, arquiva aí que vai ficar no automático. Ah, já aprendi a tomar banho, arquiva aí que já ficou no automático. A criança, quando nasce, né, começa lá perto de 1 ano, normalmente, começa a andar. Gente, lá para os 3 anos, ela já começa a arquivar aquilo lá, porque ela já está andando no automático. Vocês já ouviram falar que a criança, até os 7 anos, ela é uma esponja? Até os 7 anos, a criança absorve tudo que passar na frente dela. Tudo. Passou uma mosca, ela vai observar. Passou... Alguém falou alguma coisa, ela vai absorver, vai observar. Qualquer coisa, de verdade, a criança absorve nessa fase. Quando ela chega nos 7 anos, ela começa... É óbvio que não é certinho, tá, gente? É em média. Ela começa a selecionar. Então, ela pega aquele monte de coisa que ela aprendeu e manda tudo pro arquivo. O que for legal passa a ser automático. Então, já aprendi a andar, é automático, é legal. Aprendi a comer sozinha, é automático, é legal. Aprendi a beber sozinha, é automático, é legal. Agora, coisas como, por exemplo, alguma brincadeira que já não é legal mais, ela não quer.
O colo dos pais, por exemplo. A criança não quer nem saber de colo mais nessa fase. A não ser que for uma criança muito carente de atenção ou que naquele momento ela queira alguma coisa e aí ela vai pedir colo. Mas algumas ações da criança já não são importantes, porque foi tudo lá pro arquivo, tá? Fez sentido até aqui? Vocês conseguiram pegar a ideia de consciente e inconsciente, de tudo que é automático, já tá lá no meu inconsciente? De tudo que eu tô aprendendo, ainda é o nosso consciente? Beleza. Vou seguir, então. Acho que eu bati papo demais com vocês. Mas vamos lá. Então, por que eu trouxe essa explicação para vocês? Porque às vezes acontece uma coisa, combinado, Meire, que tá acompanhando. Às vezes acontece alguma coisa lá na nossa infância que para criança não foi legal. Foi um trauma, ou foi uma experiência ruim, ou ela experimentou e falou, nossa, não foi legal, foi desconfortante. E aí o que ela faz? Ela vai lá pro inconsciente. Ela vai lá pro inconsciente. Quem aqui tem dificuldade de lembrar o que acontece antes dos 7 anos? Tipo, nossa, não lembro. Eu, gente, tenho uma dificuldade imensa de lembrar, de verdade. Às vezes a gente tá em família assim, a galera começa, não, lembra aquela vez que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fico assim, tipo, será que era eu mesmo? Não era outra Tainara? Porque eu não lembro. Eu tenho muita coisa nisso. Melhorou muito depois de me tratar, de fazer algumas terapias aí. Melhorou muito, mas eu ainda tenho essa dificuldade. Então, o que acontece? Vai lá pro inconsciente, tá? E aí, lá no inconsciente, acontece uma coisa fantástica. Quem cuida desse consciente é uma parte nossa. É a nossa criança interior. Ah lá, ó. Eu não, lembro bem pouco, eu não lembro. Exatamente. Por quê? Então, se essa criança interior, ela é responsável por esses arquivos, por essas memórias e por essas lembranças, tem coisa que a criança passou e que ela não quer reviver mais. Tem coisa que ela passou e que se ela pudesse, ela queimava o arquivo, não guardava lá na gavetinha. Então ela, digamos que ela tranca, põe cadeado e põe uma faixa assim, não mexer. Então a gente não consegue acessar aquela informação, aquela lembrança. E aí, gente, tá, tudo bem. A lembrança e a informação consciente, ela foi arquivada. Tá bom, Cris, vai ficar salva. Tá bom? Beijo. Essa informação, ela fica arquivada. Essa lembrança, a situação, ela fica arquivada. Mas não fica esquecida. Ela não fica esquecida. Não é que nunca mais eu vou sentir. Se fosse assim, tava bom, né? A gente pegava vários traumas e queimava esse arquivo e a gente nunca mais lembrava dele. Mas aí o que acontece? Às vezes a gente tá passando, sei lá, tá quer ver um exemplo? Às vezes a gente tá num almoço em família e às vezes a gente sente alguma coisinha e fala, ai, nossa, não sei porque que toda vez que eu vou na casa de fulano eu me sinto desse jeito. Ai, sei lá, me dá uma coisa esquisita, uma vontade de nem ir, de nem ficar, ai, não sei, não consigo explicar. É um sentimento. Vocês já passaram por isso? De tipo, ai, não sei por que eu me sinto desse jeito perto de fulano. Ou na casa de fulano. Ou toda vez que eu lembro de alguma coisa, ai, me vem um negocinho, sei lá, uma angústia, uma vontade de chorar. Ou às vezes uma raiva. Ou às vezes até uma euforia. E eu não consigo entender. Por quê, gente? Essa informação, como eu disse, ela só está arquivada. Mas a sensação que você teve, o sentimento, a emoção, ela não está arquivada. Ela faz parte de você. E aí o nosso cérebro, ele tem lá uma programação de associação. Ele associa uma coisa ao que eu já passei.
Então, às vezes, toda vez que a gente quer ver um exemplo de associação, toda vez que eu sinto um cheiro de bolo de laranja, eu lembro da minha avó. Eu associo ao cheiro à lembrança. Então, toda vez que eu vou na casa do meu tio, eu associo aquela experiência que eu passei e eu sinto alguma coisinha aqui. Entendeu? Exatamente. Toda vez que eu chego perto de uma pessoa que é muito brava, por exemplo, e aí pode ser pessoas aleatórias. Aí essa pessoa é meio explosiva. Aí eu associo a alguma situação que alguém foi explosivo na infância e sinto aquela coisinha. E aí aquela criança que tá lá, responsável pelos arquivos, ela fala, nossa, mas sério que eu tenho que sentir isso? Eu já arquivei essa lembrança e mesmo assim eu continuo sentindo. A criança, ela sofre. Ela tá lá, ela fica angustiada, fica aquela sensação de, nossa, de novo eu vou sentir isso. Aí fica uma sensação de energia negativa, uma sensação de aperto no coração, no peito, de falta de ar. E aí tem gente que tem ansiedade, que tem crise de pânico, entendeu? Essa criança interior, ela é responsável pela organização, pela administração desses 95% que é o nosso inconsciente. Então, às vezes essa criança, né, quando eu falei assim, o que ela acha de você hoje? O que essa criança diria de você hoje? Quando você era criança, você falava assim, quando eu crescer eu vou ser professora. Quando eu crescer eu vou ser veterinária. Quando eu crescer eu vou ser médica. Quando eu crescer eu vou ser uma princesa. Quando eu crescer não sei o quê. Aí, quando você era criança, você dizia isso e algum adulto falava, nada a ver, tá bom, quando você crescer você vê o que você faz. É isso mesmo, filha. Tipo, meio que, né, normalmente os adultos fazem isso. Alguns adultos alimentam e respeitam, mas a maioria não, né? Digamos que nas últimas gerações isso tem mudado um pouco. Por causa dessas informações que a gente vem aprendendo. Mas um tempo atrás não acontecia isso. A gente era reprimido mesmo. A maioria era reprimido mesmo. E aí, você tinha aquele sonho, tinha aquela vontade de ir pra Disney. E aquele sonho, ele, tipo, meio que você conscientemente fala, arquiva aí, porque isso nunca vai acontecer. Olha que interessante que acontece nesse momento. Antes, os adultos diziam para essa criança que não vai dar certo, que não vai acontecer. Tá bom, o dia que você crescer, você vê o que você faz. O problema é seu, você que vai ter que estudar. Por que não sei o que. Você vai ter que trabalhar para ter dinheiro para ir para Disney. Isso daí é besteira, não faz sentido. Para que ir para Disney? E no momento que você, às vezes, até na adolescência ou quando você inicia a sua vida adulta, você fala, melhor arquivar isso mesmo, porque realmente, para ir para Disney, nossa, tem tanta coisa para eu fazer, para depois eu pensar um dia ir na Disney, arquiva isso daí. Nossa, ser veterinária, poxa, eu tenho que estudar isso, e aí eu não tenho dinheiro para isso, melhor eu desistir de ser veterinária. Nossa, ser médica, então, quantos anos tem que estudar? Deixa quieto, arquiva aí esse desejo, esse sonho e, sei lá, vamos ser qualquer outra coisa. Percebe que nesse momento, o adulto, ele te deixava chateado, ele te entristecia, ele te desanimava e você se sentia decepcionada. E quando há essa troca, essa arquivação do seu sonho e do seu desejo, quem é aqui agora o adulto que causa essa decepção, que causa esse desânimo e que fala pra você que não vai ser possível? É você mesma. Então, eu tinha o sonho, eu sempre tive o sonho de ir pra Disney. Um dia eu me disse isso, vou ir pra Disney, nossa, eu tenho tanta coisa, né? Quero ter filho, quero ter casa, quero ter isso, quero ter aquilo. Nossa, pra ir pra Disney, gastar tanto dinheiro. Deixa quieto, arquiva aí. Aí a minha criança falou, nossa, mas é a Disney. E lá dentro ela grita, pelo amor de Deus, é só a Disney, eu quero ir. E aí cabe a mim hoje, Tainara, dizer pra minha criança, olha, hoje não é possível, mas a gente vai se esforçar pra um dia ir, tá bom? Gente, esse final de semana eu tô de TPM, tô com bastante cólica, e foi muito engraçado que
eu pensando, né, trazendo todo o conteúdo pra vocês. Eu faço script do que eu vou falar pra vocês, eu sou muito de papel e caneta. E pensando em tudo isso, me veio essa questão da Disney, tipo, muito claro. Falei, ótimo, é um ótimo exemplo pra eu dizer pra elas. E foi muito engraçado que quando eu lembrei da Disney, me deu uma angústia aqui em casa, uma vontade de chorar. E eu falei, tá bom, criança, desculpa, a gente vai pra Disney um dia. Eu, Tainara, te prometo. Porque um dia eu pedi pro meu pai e pra minha mãe, e meu pai e minha mãe não pôde. E tá bom, tá certo, faz parte, é o pai e a mãe. Talvez não seja responsabilidade mesmo deles. Quem pode, leva os filhos. Mas quem não pode, não é responsabilidade ir para a Disney. Né, gente? Vamos combinar, não é? É um luxo, é um passeio, uma viagem legal, mas não é responsabilidade e obrigação dos pais. E aí eu falei pra minha criança, falei, tá bom, tudo bem, o pai e a mãe não levou, mas ó, eu vou te levar, tá bom? Combinado? E, gente, foi tão gostosa a sensação. Então, eu provei do meu próprio veneno esse final de semana. Brincadeira. É, brincadeiras à parte, mas com sinceridade, com verdade no que eu tô falando. Foi muito gostoso, foi muito engraçado, porque a sensação foi essa. Eu vou passar pra vocês no final da live uma dica de como lidar com isso, com essas coisas, de como, nossa, Tainara, como é que eu conserto tudo isso? E vocês vão ter essa visão que eu tive esse final de semana. Então foi muito, muito legal. Então eu chorei mesmo. Minha criança então aproveitou que tá de TPM, chorou mesmo. E depois ficou tudo bem. Passou. Tá? E agora eu tô aqui. Eu vou pra Disney um dia, gente. Eu vou postar foto e vou falar: olha, gente, a minha criança na Disney. Tá bom? Combinado? Perfeito. E então, o que eu quero trazer pra vocês é exatamente isso. Qual a mentira que a sua criança ouvia quando era criança? De que ela não podia, de que ela não era capaz, de que ela não era inteligente o suficiente, de que não tinha o dinheiro, de que ia ter que trabalhar demais pra conquistar o que quer, de que não, você veio de família assim, você nunca vai poder conquistar isso. Qual mentira que a sua criança ouvia? E que ela tá aí dentro com todas essas mentiras, com todas essas chateações. E hoje quem diz essa mentira para essa criança é você. Anota no papel. Revê isso. Sabe, esses dias eu falei, pega essa criança no colo, fala, vem aqui, criança, vamos conversar? Ó, desculpa, eu falava isso pra você. Mas é mentira isso. A gente pode, a gente é capaz. É só a gente trabalhar um pouquinho mais, guardar um dinheirinho. Não, pra gente ter isso, a gente tem que estudar mesmo. Será que a gente tá disposta? Né? E segue, gente. Para de você falar pra essa criança aí as mentiras que seus pais, os seus avós, os adultos que estavam perto de você falavam. Né? Enfim, é isso. É muito engraçado, sabe aquelas pessoas assim, nunca consegui ir pra Disney, nunca consegui ter isso, nunca consegui ter aquilo, eu não, porque não sei o que, porque eu só queria, sei lá, um carro, só queria um carro, só queria ir pra praia, nunca consigo, nunca tenho dinheiro, nunca posso, porque tudo é difícil pra mim. Gente, pessoas assim, se você é uma pessoa assim, eu tô falando isso com todo respeito e carinho, sabendo que é uma estratégia que você aprendeu a ter. É um comportamento, na verdade, que você aprendeu a ter ao longo da sua vida. Mas mude isso. Porque quem sofre é a sua criança interior. Ouve-se, escute-se. Grave o que você tá falando no áudio e depois ouça. Isso nunca acontece comigo. Nunca dá certo a minha vida. Nunca ganho. Quer ver um exemplo? Nunca ganho no sorteio. Eu nunca sou sorteada. Não tenho sorte. Quem é que disse isso pra você quando você era criança e você acreditou tão fielmente assim que hoje você repete essa mentira pra você mesma? Nunca tenho condição. Não, eu não nasci pra ter condição disso. Se um dia eu quiser isso, eu tenho que trabalhar muito.
Tu me matar de trabalhar. Quem foi que disse pra você quando você era criança e você acreditou tão fielmente nisso que hoje você repete essa coisa pra você? Estão conseguindo responder, gente, as perguntas? Tá fazendo sentido? Vocês estão me acompanhando? Coloca aqui pra mim, por favor. Só pra eu entender se vocês estão me acompanhando. Tô pegando pesado? Me fala, por favor. Mas é isso, gente. É muito legal. Eu até coloquei um pedacinho de uma das lives que eu fiz outro dia, falando, existe gente dentro da gente, né? É exatamente isso. Essa criança mora aí dentro de vocês. Legal, estão acompanhando. Sim, perfeito. É isso. Né? O que né, a gente tem a criança lá de 1 ano que tem o medo de ser abandonada, né? E aquela criança, ela aprendeu a se sentir abandonada. Mas e aí? Eu vou viver a vida com medo de ser abandonada? Falando pra minha criança, não faça isso que você vai ser abandonada de novo. Não faça isso que fulano vai te abandonar. Gente, essa criança, ela vai ficar lá dentro. Imagine você ficar repetindo essa frase pra uma criança. Tá acompanhando? Perfeito, Facebook. A Priscila, tudo bom? É isso. Dói pra essa criança. Imagina a dor que essa criança que tá aí dentro sente. De falar, nossa, ela tá falando que eu vou ser abandonada de novo. Né? Quando você era criança, alguém falava pra você, não, você não presta pra isso. Você não faz nada direito. E hoje, você, adulta, fala isso pra essa criança. Gente, imagina a dor. Imagina a dor que essa criança sente dentro de você. Beijos, Pri, saudade também. Então é isso, gente. Dói. Tá? Perfeito? Anota, vai anotando. Eu falo isso pra minha criança, eu falo aquilo. Nossa, minha mãe falava aquilo, agora eu repito pra mim mesma. E sabe, gente, o próximo tópico que eu quero falar com vocês, e aqui eu vou trazer um outro exemplo da minha vida, que eu descobri, e foi pra mim também um choque de realidade, né? Eu tinha algumas pessoas que me acompanham, eu já contei aqui, eu tive artrite reumatoide, sintomas tá? Não tive diagnóstico fechado com exames e tal. Eu tive sintomas de artrite reumatoide e fibromialgia durante alguns anos, tá? Fiz vários tratamentos, né? Com remédios alopáticos, tomei muitas injeções, engordei, enfim, tive depressão no meio disso tudo e tal, beleza. Conheci as terapias. Falei, isso vai me curar, e aí depois eu decidi usar isso para curar as pessoas. Não pode falar cura. Para melhorar a vida das pessoas. Ai, gente, difícil isso. Então, estudando e querendo me entender, e aí eu consegui me livrar, né, dos sintomas, entender um pouquinho, né, mas eu sempre tinha, nossa, mas por que eu desenvolvi isso? Deve ter acontecido algo que me levou a desenvolver esses sintomas. Eu ainda quero entender. E continuei em busca de entender isso. E vai mudar a minha vida inteira? No meu caso, mudou. A minha vida inteira. Eu tenho certeza disso. E mudou tanto que hoje eu posso passar isso para vocês. A minha irmã tinha um problema de saúde. E ela, em casa, numa das recuperações dela de cirurgia e tal, eu tinha a ideia na minha cabeça, e isso não foi ninguém que me disse. Olha que louco. Isso não foi nem meu pai nem minha mãe que me disse. Você tem que ser forte, tem que ser boazinha, tem que aguentar, tem que ficar quietinha porque a sua irmã precisa de cuidados. Eu, criança, entendi isso. Percebi essa necessidade e falei, tá bom, então vamos lá. E aí eu lembro, a minha irmã teve uma fase que ela precisou usar sonda para se alimentar. Então ela não comia nada pela boca, era tudo pela sonda. Foi uma fase bem, bem chata. E eu lembro que eu, criança, ela tinha 5, eu tinha 7 mais ou menos, 8 quase. Eu tava comendo um danoninho escondido embaixo da pia da cozinha.
Olha que louco. É até engraçado. Você sabe que muito tempo nós lembramos dessa cena achando super engraçado e tipo meio que uma zoando a outra, eu e a minha irmã. E hoje eu lembro e falo, nossa, gente, que dó, né, daquela criança. Das duas. Comendo um danoninho. A minha irmã me encontrou, me achou. Escondida. Ninguém merece, né? Então imagine nós duas brincando com isso. Xereta, foi lá, me achou. Uma criança achou a outra comendo danoninho escondida. E sabe o que eu, criança, aprendi depois daquilo? Assim, que doeu em mim o peso. Ó, ela chegou. Chegou bem na hora de eu falar mal dela. Ai, que saco. Não vou poder falar mal dela mais. Mas o que eu, criança, naquele momento, entendeu, percebeu e sentiu? Sentiu peso. Sentiu uma cobrança. Sentiu dor. De tipo, não, eu não poderia ter feito isso com ela. Coitada, ela tá doente. E aquela criança ali, naquele momento de 7 anos, sentiu aquela dor, aquele peso imenso. De não, eu tinha que aguentar a minha vontade e ficar quieta. E não comer o danoninho. E passou, gente, foi lá pro arquivo. De vez em quando a gente brincava, dava risada, uma zoava a outra. E foi. Eu, em busca da minha resposta, do meu porquê, entendi que aquela criança carregava tanto peso e aquilo criou consequências, criou bolas de neve e foi aguentando, e foi suportando, e foi carregando pesos e foi aprendendo a suportar tudo aquilo, que chegou uma hora que, de repente, surgiram as dores no corpo. E aí, o que significa isso? A minha criança de 7 anos gritando dentro de mim, fala, para, pelo amor de Deus, de carregar, tá doendo demais, eu não aguento. É muito peso pra mim que só tenho 7 anos. Faz sentido, gente? É muito peso pra mim que tenho só 7 anos pra eu carregar. Por quê? Eu não quero mais, eu não aguento. Isso é pesado, isso dói. E aí, aonde que se manifestava isso? No meu corpo físico. Na doença. Então, o que eu quero falar para vocês aqui é exatamente sobre a doença. O que você tem de sintoma hoje no seu corpo físico e às vezes até emocional, a ansiedade, a crise de pânico, o medo, não sei, nossa, agora, gente, me fugiu, ó, é a criança. Entendeu, gente? O que essa criança tá aí dentro de você que ela já tá manifestando sintomas na sua vida? Às vezes o sintoma eu coloquei para vocês sobre os 4 pilares. A gente tem a saúde física, então seriam dores, doenças. Gente, o câncer, o que é esse câncer? O que essa criança tá querendo dizer para você? Que ela precisou te dar um câncer. Pelo amor de Deus, para ouvir essa criança. A gastrite. Gente, essa gastrite é a criança falando. Saúde física, então são as doenças físicas, né? Saúde emocional. Às vezes a gente tem tanto medo de largar alguém que não faz bem na nossa vida. Esse medo, o que essa criança tem com esse medo? É medo do quê? É medo de ser abandonada de novo? É medo de ser rejeitada pelo mundo? É medo de ser traída? Que medo é esse? E essa ansiedade? Ansiedade, por que dessa ansiedade? O que essa ansiedade tá traduzindo o que essa criança está falando? Será que ela não tem só... Ela só não sabe o que vai acontecer e aí ela fica te causando uma falta de ar, falando, não faz isso que vai dar errado de novo, quem vai sofrer sou eu. Se você parar para ouvir essa criança, pode ser que melhore. Gente, a timidez. Esses dias quem acompanha aí nos stories viu que eu tô assistindo uma aula de crianças, sobre criação de filhos. E foi muito engraçado que ela deu o exemplo da timidez. Que timidez pode ser um defeito. Mas peraí, essa criança tá querendo dizer o que sobre a timidez, né? O que essa criança que tá dentro de você está te manifestando a timidez? Foi muito legal a explicação que ela deu, a visão, né?
Então é isso, mental. Então aí vem a questão das crises de pânico, de ter que tomar a insônia. Eu não consigo dormir porque a minha cabeça não para. Opa, peraí. Tem alguma coisa nessa criança aí que ela tá querendo te dizer. Vamos parar pra ouvir ela? Às vezes um problema espiritual, né? Que tem a ver aí com quem eu sou, com quem eu quero deixar, com a minha missão de vida. Eu não consigo entender isso. Vamos parar pra ver essa criança. Será que esse problema espiritual não é um conflito do que você acha que você quer e do que essa criança sabe o que é melhor para você? Né? Uma vez eu conversei com uma... Ela não tá aqui hoje. É uma paciente e ela trouxe exatamente um problema de religião. Olha que interessante, gente. De religião para mim. E aí eu expliquei exatamente, falei, peraí, será que essa criança sua não tá sentindo o peso da religião? Não, porque tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, não pode isso, não pode aquilo. E aí a criança fala, nossa, mas Deus é tão pesado, será que vale a pena ir pra igreja mesmo? Aí a criança fala, não quero ir, não quero. E aí você fica com um conflito, será que eu quero, né? Ir para tal igreja ou não? Será que vale a pena? E aí você acha que o conflito, ao invés de ser com a igreja, é com Deus. Então vamos olhar para essa saúde espiritual também, dando atenção para essa criança. Gente, está fazendo sentido para vocês tudo isso? Vocês estão me acompanhando? Eu gostaria que vocês colocassem se tem alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, se eu posso ajudar em alguma coisa louca que tá passando pela cabeça de vocês. Se tem alguma coisa que essa criança tá querendo dizer e você não faz ideia do que é. Gente, precisa de terapia para entender tudo isso. Precisa de ajuda, tá bom? É muita coisa, é muito... Tem técnicas que vão te ajudar a isso, tá? Eu só quero que vocês se despertem para ver o porquê. Lembra que a gente explicou esses dias? Para de perguntar o porquê. Gente, às vezes o porquê é só você escutar a sua criança. Ela deve ter resposta. Ela deve não, com certeza ela tem resposta. Tá bom? E aí é muito legal que... Ah lá, tenho muitas dores. E aí é muito legal... Oi, tudo bom, linda? Seja bem-vinda. Tenho muitas dores. Posso fazer um comentário? Pode. Tenho muitas dores. O que essas dores querem dizer? O que essa criança aí tá carregando? O que tá doendo pra essa criança? Né? O que tem? Gente, o que tem por trás das doenças? Vou fazer uma live disso. Olha, eu adorei, gente, essa coisa de fazer live com vocês. Ouça essa criança interior. É isso que eu desperto vocês. Ouça. E agora ensina os seus filhos a acreditarem neles. Acreditarem só neles. Porque às vezes a gente fala para as crianças, ai, sai daqui. Não sobe da cadeira, que você vai cair. Eu falo muito isso para Laura aqui em casa. E às vezes eu falo, não acredito que eu falei de novo. Né? Sobe na cadeira que você vai cair. Não, você não pode subir aí que cai e machuca. Toda vez que ela for subir no lugar, ela vai machucar. Daqui a pouco é uma criança medrosa e eu não sei porquê. Entendeu, gente? É louco isso. Pelas dores deve ser um fardo. Deve ser muita exigência, muita perfeição. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Não consigo terminar meus sonhos. Coloco sempre que não sou capaz. Muito legal, Simone, isso. Às vezes a gente um dia a gente ouve alguém falar, você não é capaz de fazer isso, você não consegue. Você não consegue fazer isso. Você nunca faz direito. Nossa, você não consegue fazer nada que eu te peço, né? E aí a gente passa a achar que aquilo é uma regra. E que é de verdade, eu não posso, eu não sou capaz, eu nunca consigo, nunca vou conseguir. E aí, eu não vou adiante com o meu sonho, porque eu não vou conseguir realizar o meu sonho. Então, observa se hoje você não tá falando isso para sua criança, né?
E aí eu vou dar uma dica para vocês de exercício. E você faça isso exatamente com essa situação, né? Anote isso, escreva essa frase. Mas era minha mãe que falava. Então a culpa é da minha mãe? Não coloca a culpa na mãe. Gente, a mãe, eu tinha isso na minha cabeça, sempre tive. Não sei de onde eu tirei, de onde eu ouvi, sei lá. Mas. E depois que eu fui estudar, e depois que eu me tornei mãe, eu falo que essa ideia e essa frase, eu tenho ela como propriedade agora. As mães e os pais, eles fazem o melhor que pode, com o melhor que tem, da melhor forma que sabe. É baseado no conhecimento, na experiência e no momento de vida. Então não é culpa. Eles só fizeram o que podiam. Eles tinham a criança interior deles, as crenças deles, os ensinamentos deles, o comportamento que veio para eles. O que a gente precisa pensar é, nossa, minha mãe falava isso pra mim, ai, que raiva. Tá, tudo bem, sinta a sua raiva aí por 5 segundos, deixa a raiva vir e voltar. E se pergunte o que eu vou fazer a partir de agora. Pronto. Siga a sua vida. E não coloque sobre eles algo, tá bom? E aí ensina os seus filhos isso, tá bom? A Tátila, vamos lá, gente, é minha irmã, caso de família. Eu senti culpa por muito tempo por ter te privado de momentos com a mãe e ter exigido atenção. Na época do Danoninho, olha lá, viu? Danoninho. Mesmo nunca ter falado nada disso, a minha criança até pouco tempo sentia culpa. Então, a gente sente, exatamente. Agora, pega essa culpa que você tem, olha para a culpa e olha para a criança, e aí eu já entro no exercício que eu vou ensinar para vocês. Pega a culpa, transforma ela em algo. Finge que é um bonequinho assim na sua mão, traga a sua criança interior e converse. Diga, olha, passou, aconteceu, né? Tinha todo um contexto, tinha toda uma situação, tinham várias pessoas envolvidas. E não era culpa minha, nem dela, nem de fulano. Tá bom, vamos superar isso? E vamos seguir a nossa vida em frente? Não, tá tudo bem. E tudo vai partir daí de então. A sua criança dentro de você falar, tá tudo bem, combinado. Gente, é muito legal. Deixa eu só ler essa frase e aí eu vou seguir pra dica, tá bom, gente? Simone, eu falo sempre isso, só que eu não consigo e fico frustrada por não conseguir. Sim, vem a frustração, né, gente? Vem que eu falei, vem a raiva, vem a frustração, vem, nossa, a culpa. Gente, se a gente ficar presa nisso, Simone, Tátila, Dani, todas que estiverem aqui identificando aí quais os sentimentos que traz essa trava, se a gente ficar presa nisso, a gente fica presa na energia que isso tem. E não é uma energia boa. E aí eu vou atrair mais do mesmo. Então, se eu fico preso na frustração, Simone, eu vou ficar frustrada sempre. E aí eu vou ficar frustrada e vou trazer situações para que eu me frustre novamente. Se eu me sentir culpada, eu vou atrair situações para que eu me sinta culpada novamente e mais do mesmo. Então, de verdade, qual é a dica que eu vou dar? E aí eu vou encerrar a live, tá bom, gente? Viu? Ó, mãe, aí não é pra se sentir culpada, mães que estão aqui. Tá? Ó, vocês vão de verdade. Usa a imaginação de vocês. Tem uma parte nossa. Lembra, tem gente dentro da gente. Traga uma gente que se chama criatividade. Criatividade. Ela é uma peça extremamente importante da sua vida. E provavelmente você vai precisar fazer as fases com ela primeiro. Porque às vezes a gente faz um desenho e fala, nossa, meu desenho é horroroso. É só a criatividade que faz aquele desenho e pra ela é perfeito. Então, primeiro, chame a criatividade e fala, desculpa aí, não vou fazer isso de novo, eu entendi que eu tava errada e vou melhorar, tá bom? Traz a sua criatividade e você vai imaginar, imaginar que você vai estar criando imagens na sua frente, tá? Então, você vai imaginar a sua criança interior.
Imagina ela na sua frente. A roupa, qual a idade que essa criança tem? Às vezes tem 7, às vezes tem 8, às vezes tem 3, às vezes tem 10. Imagina essa criança do seu lado, na sua frente. Cria um bonequinho dela assim na sua mão, olha, com carinho, com respeito. E aí você vai olhar para essa criança e primeiro você vai agradecer por ela existir. Depois você vai pedir perdão para essa criança. E depois você vai dizer que ama muito ela. E aí você fala que você acredita ainda nos sonhos dela, nos desejos, nas vontades. Conversa com essa criança. Sabe quando a maioria aí tem filho, se não tem sobrinho perto, tem alguma criança próxima? Sabe quando você olha pra criança e fala, oi, tava com saudade nessa pandemia, então, né? Tem gente aí querendo morrer de vontade de catar criança por aí. Você vai falar, ai, como eu tava com saudade de você, nossa. E aí, tá tudo bem? Você gosta de brincar? Vamos brincar de alguma coisa? Você gosta de brincar do quê? Você quer o quê agora? Aqui, Calara, às vezes ela fica irritada e ela só quer chamar atenção. Eu abaixo do tamanho dela e falo, filha, o que tá acontecendo? Você quer um abraço? Você quer brincar? Você quer comer? Você quer colo? Me fala o que você quer. E aí ela diz. Às vezes ela não quer nada comigo, mas ela só queria minha atenção. E aí naquele momento ela vira, sai, vai brincar, e aí ela vem e me mostra, e ela vai e brinca com a cachorra. Ela só quer ser vista, gente. Uma criança, ela precisa ser vista. Olhe para sua criança. Essa é a dica master. Olhe para sua criança interior. Vai dormir e fala boa noite, acorda e fala bom dia. Fala boa tarde, convida para comer junto, convida para tomar banho, convida para sair, para trabalhar, convida para escrever. Olhe para essa criança que existe dentro de você. E aí as fichas vão cair na sua vida. Você vai entender um monte de coisa. E o seu sonho vai destravar, o seu desejo vai surgir, a sua ansiedade vai diminuir. A sua doença parece que ela vai falar, não preciso mais existir. Quem aí está no processo de emagrecimento, o seu emagrecimento vai acontecer. Tainara, eu não estou conseguindo. Busca ajuda, gente. Busca ajuda. Se essa criança precisa de ajuda. Você não leva seu filho no pediatra, o cachorro no veterinário? Você não vai no médico? A sua criança interior precisa de ajuda. Busca ajuda. Vai fazer terapia. Vai fazer coach se você é mais racional. Vai procurar ajuda, mas olhe para essa criança, tá bom? Gente, eu vou encerrar a live para que eu consiga salvar, tá bom? Eu acabei de ver ali que tá acabando o tempo. Gostaria só de um feedback bem rapidinho de vocês. Gostaram? Fez sentido? Tem gente chorando? Só abraça essa criança, tá bom, gente? No final, pega a criança e abraça assim, ó. Dá beijinho. Vai lá, dá um pedacinho de chocolate, pedacinho só. Tá bom? Uma bala. Dá alguma coisa pra ela se sentir bem e feliz. Combinado? Gostou? Perfeito. Muito. Que bom. Ai, gente, a minha irmã tá lá na Espanha. Eu tô até com vontade de chorar agora. Ela foi embora, gente. Tá longe. E pior que agora a gente nem pode ir lá, nem sabemos quando, né? Ai, Pan, ela tá aí perto de você, Pan. Vou ir visitar as duas. Ai, que bom. Obrigada. Obrigada. Espero ter ajudado muitíssimo vocês, tá bom? Gente, eu quero dar um recadinho, então. Essa semana vai ter live sobre as terapias. E eu tô bolando, tô querendo criar um curso online, um tratamento online, uma terapia online, algo desse tipo. Gostaria de sugestões, o que vocês querem, se vocês querem, tá bom? Só pra eu saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham. Que ótimo, que foi ótimo, muito bom. Então, ó, um beijo muito grande no coração de vocês, tá bom? Se amem. Um beijo.